aí, tudo bem? Vamos pensar no seguinte: como é que se inicia a análise sintática? Aqui eu ainda mantive as classes. A questão toda é, quando a gente faz um estudo das classes, nós estamos fazendo um estudo morfológico. Quando a gente faz um estudo da relação entre as classes, a gente faz um estudo o quê? Sintático. Então, a análise sintática é diferente da análise morfológica, conforme eu já disse. O que nós temos que pensar é como iniciar a análise sintática. A análise sintática é iniciada no verbo. Muito cuidado com isso. A análise sintática é iniciada no verbo. A primeira pergunta que se faz para uma oração é feita para o verbo. O lugar em que o verbo fica é a parte verbal da oração. A gente chama de predicado. O predicado me fala qual é o sujeito. Então, veja só. Predicado, que é a parte verbal da oração, mais sujeito, constituem a base das orações. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente sempre inicia a análise sintática pela base. A parte verbal, o lugar em que o verbo está, me informa quem é o sujeito. Então, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, a análise sintática é iniciada no verbo. Anote. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Repetindo. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Esse é o início da análise sintática. Aí você pode me perguntar, quando é que eu vou fazer isso, professora? Sempre. Sempre. Você vai imediatamente olhar para a oração, buscar a parte verbal e perguntar para a parte verbal qual é o sujeito. Beleza? Testando aqui, ó, frase em azul. Os meus dois irmãos moram juntos. Os meus dois irmãos moram juntos. Beleza. Qual é a parte verbal dessa oração? Moram juntos. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Quem moram juntos? Quem moram juntos? Resposta: os meus dois irmãos. Então, isso quer dizer que o termo os meus dois irmãos é o sujeito dessa oração. Quem moram juntos? Resposta: os meus dois irmãos. Os meus dois irmãos é sujeito. Por que eu coloquei sujeito em vermelho? Porque as funções sintáticas eu sempre coloco em vermelho. Por que eu fiz uma barrinha de laranja? Porque é um costume da Renata, separar a parte verbal do sujeito quando a frase está na ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito e predicado, sujeito e parte verbal, tá? Muito cuidado com uma coisa. Cuidado. Fomos, na nossa infância, né, condicionados a fazer a seguinte análise. Quando a gente quer buscar o sujeito, nós vamos perguntar para o verbo quem. Quer buscar o sujeito? Então, faça a pergunta para o verbo com o elemento interrogativo quem. Quando você quiser buscar o objeto, faça uma pergunta para o verbo usando o elemento interrogativo o quê? Legal demais, né? Não. Isso não funciona. Para mim, não funciona. Vejam só, vou provar o que eu estou falando, porque a gente tem que provar as coisas, né? Outra frase. Ocorreram deslizes na partida. Ocorreram deslizes na partida. A primeira pergunta para o verbo busca o sujeito. Aí, beleza, por que eu sinalizei isso aqui? Porque já que a primeira pergunta para o verbo busca o sujeito, então eu vou fazer essa pergunta com quem, né? Quem ocorreram?
Que horror! Quem ocorreram? Não rola. Por que não está rolando a pergunta com o quem? Por conta da natureza do verbo ocorrer. Por conta da natureza do verbo ocorrer, o melhor elemento interrogativo a se usar aqui para buscar o sujeito é o elemento o que. Então, o que ocorreram? Primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. O que ocorreram? Resposta: deslizes. Isso quer dizer que deslizes é o quê? É o sujeito, porque a primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito, tá? O que aconteceu nessa frase? Aconteceu a inversão entre o verbo e o sujeito, o que é muito comum em provas. Por isso que a gente precisa adotar o critério de início da análise sintática. Como é que eu vou iniciar a análise sintática? Sempre buscando o sujeito, porque verbo e sujeito constituem a base das orações, né? Beleza. Contudo, uma coisa que nós vamos tirar da nossa vida e que não vai fazer parte do meu curso é isso aqui, ó. Não faz o menor sentido eu afirmar que o elemento interrogativo quem busca o sujeito e o elemento interrogativo que busca o objeto. Não tem nada disso. O que interessa é o seguinte: a primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Beleza. Aí você deve estar se questionando assim: uai, professora, se você for mineiro, você está questionando como uai, professora, igual eu, né? Uai, professora, como é que eu vou saber se eu vou utilizar quem ou o que? Você vai saber pela frase. A gente tem que individualizar a frase, a gente tem que individualizar os verbos no contexto. Então, é pela natureza do verbo, no contexto, na frase, que eu vou saber se eu vou empregar quem ou o que. Vejam, os meus dois irmãos moram juntos. O que moram juntos? Faz sentido? É coerente? Não. Então, quem moram juntos? Pela natureza do verbo morar, eu coloco aqui, eu faço a pergunta com quem. Da mesma forma, pela natureza do verbo ocorrer, eu faço a pergunta utilizando o elemento o que. Então, não interessa o elemento interrogativo. Não interessa, porque quem vai nos dizer isso é a frase. Então, é pela frase que nós vamos escolher quem, o que ou até qual. Com determinados verbos, a pergunta é feita utilizando-se o elemento qual, tá? O que, para mim, é mais importante é essa análise intuitiva. Moram juntos. Quem moram juntos? Beleza, rolou. Consegui achar o sujeito. Ocorreram deslizes. Quem ocorreram? Não rolou. Intuitivamente, você já muda para o que ocorreram. Essa mudança do elemento interrogativo que tem que ser rápida, tem que ser intuitiva. Isso me interessa demais, tá? Então, cautela. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Por gentileza, destaque essa frase de alguma forma. Ou com algum marca-texto, ou com um balãozinho, tá? Destaque, ela é fundamental, porque eu vou repeti-la de hoje até o fim do curso, ok? Beleza. Outra coisa importante. Vou usar só a primeira frase, então eu vou desmanchar a segunda. Vejam só, a análise sintática é iniciada no verbo. A gente vai perguntar para o verbo qual é o sujeito. E depois, qual vai ser o critério? Nós vamos pensar no seguinte. Vou colocar aqui embaixo, vai ficar organizado, tá? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Artigo, adjetivo, numeral e pronome, ou seja, essas 4 primeiras classes de palavras inseridas na oração se relacionam com o substantivo, tá? Essas 4 classes de palavras inseridas na oração se relacionam com o substantivo, ok? Essas 4 classes são genericamente chamadas de determinantes. Determinantes. O que são as classes determinantes? São as classes que apontam ou acusam a presença de um substantivo na
estrutura. Apontam a presença de um substantivo na estrutura. Aí o que nós vamos fazer? Apontam a presença de um substantivo na estrutura. Tem sempre que ler, né? Porque toda vez que eu escrevo falando, sempre aparece uma coisa horrorosa aí, tá? Então aqui tá bonitinho, estrutura. Aqui o que nós temos? Os meus 2 irmãos moram juntos. Vem cá, agarra em mim. Eu afirmo que a palavra juntos exprime o modo como os meus 2 irmãos moram. Certo ou errado? Horror, né? Errado. Juntos pode ser modo, logo, advérbio? De jeito nenhum. Por quê? Porque conforme eu disse na aula anterior, advérbio é uma classe de palavras invariável, não vai para o plural, não vai para o feminino, aqui juntos está no plural. Então é óbvio que juntos aqui é o quê? Um adjetivo. Então, juntos é um adjetivo. Percebeu que eu estou insistindo na pegadinha, né? Estou insistindo na pegadinha. O os é um artigo. Meus é um pronome. E o 2 é o quê? Numeral. Beleza. Todos esses elementos estão se relacionando com qual elemento? Com qual palavra, né? Com o substantivo irmãos. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Muito cuidado. É muito comum a gente perceber que uma palavra é substantivo exatamente por conta do determinante. Olha um exemplo aqui, olha. O olhar daquela mulher me assusta. O olhar daquela mulher me assusta. Como saber com muita convicção e tranquilidade que a palavra olhar aqui, ó, não é verbo? O que nos diz, o que nos mostra que a palavra olhar não é verbo? Notem cara de verbo demais, né? Por que a gente percebe que não é verbo? Por conta dos determinantes. O que os determinantes fazem? Apontam, acusam a presença do substantivo na estrutura. Então, olha só, o aqui está se referindo o quê? A olhar. Isso quer dizer que a palavra olhar, da mesma forma que irmãos, é um substantivo. O é um artigo, é um determinante, tá? Isso aqui é um artigo. Vou abreviar. E aqui, o daquela se refere a quê? A mulher. Daquela é um pronome que está determinando a presença do substantivo, agora eu vou abreviar, do substantivo mulher. Ok? Então, muita atenção, porque é comum a gente saber que uma palavra é substantivo, porque os determinantes estão nos informando isso. Tranquilo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, a análise sintática é iniciada no verbo. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. Depois, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar os determinantes. Porque na análise sintática é muito importante detectarmos o substantivo. E é pela presença dos determinantes que nós vamos saber se estamos ou não diante de um substantivo. Tranquilo? Então, essa aqui é a matéria desta aula. Até a próxima. Um beijo.